Bom dia, pessoal! E aí, agora é aula de artes. E antes da gente começar, obviamente, eu passei uma atividade na aula passada. Então, bora lá? Manda pra mim? Manda pra mim, viu? Ó, fique de olho, viu? Porque é interessante que você faça essas atividades e me envie. A gente vai ter um dia de correção aí, eu não vou poder pegar aqui, mas daqui a umas 3 semanas a gente vai tentar recolher as atividades que vocês fizeram no geral, né? Eu vou tentar dar uma passada com vocês. Então, por favor, vá fazendo, me entregue, vá me enviando, óbvio, mas é ideal que pelo menos até esse dia você tenha feito, né? Então, conta daqui a 3 semanas, eu não vou ter a data exata aqui, mas você pode me cobrar na aula que eu te dou essa data, ok? Mas faça logo, não agora, depois que acabar a aula, certo? Combinado? Se você não fez, o que o certo é fazer? Se fez, me envia. Não fez, faça. Vamos lá. A aula de hoje a gente vai continuar de novo, né, prolongando aquela discussão sobre o que é arte, que alguns ficaram encucados, que alguns ficaram mal, de mal-estar, perderam noites de sono, ficaram em claro, olhando para o teto do seu quarto e pensando: Meu Deus do céu, o que é arte? e isso é normal, porque é uma coisa boa, perguntas, coisas que vão surgindo na nossa cabecinha, vocês têm que abraçar isso. Abracem mais perguntas, né? E deixem que outras perguntas surjam, não queiram respostas assim, pá, uma resposta, opa, e aí vai na resposta só e deixa de lado outras possibilidades de visão. Sempre se autocontestem, isso é importante. E eu já expliquei para vocês o conceito de arte, dificílimo da gente definir. Bom, por que eu estou falando que é uma continuação? Hoje a gente vai continuar o nosso módulo no capítulo 3, aqui mais ou menos da página 27. Tá abrindo aqui falando sobre o Teatro Mágico, um grupo muito interessante. Eu já vi algumas músicas dele, não cheguei a ver alguma peça e nada do tipo. Eu sei que eles se apresentaram em Salvador recentemente, estava interessado em ver, tinha interesse em ver se dava para levar vocês para assistir, mas aí chegou a pandemia e isso foi em março, final de março, início de abril, tipo, foi bem quando a parada estourou, então não tem como a gente assistir. Eles se apresentaram no Castro Alves, na verdade nem sei se chegaram a apresentar, porque como falei, foi quando fechou tudo. Então não tenho nem ciência se eles chegaram a conseguir apresentar no Teatro Castro Alves em Salvador. Mas, de qualquer jeito, fica aqui uma nota de conhecimento, né? Eu vou ver se eu deixo com vocês um link para um vídeo deles. É interessante. Eles têm um estilo bem diferenciado, bem baseado em circo. Mas o livro de vocês ele utiliza isso para falar sobre o que é arte, né? Uma obra de arte é o quê? E aqui já tem a nossa primeira atividade, mas calma, a gente não vai ser assim direto, né? Seria a página 28 e 29 para casa. Vamos lá. Lembrando, por que arte é um conceito tão difícil de definir? Porque ele é particular de cada um. Coisa que você tem que eu tenho diferente. Coisa que o seu pai tem e a sua mãe tem outra, sabe? São coisas que não são gerais, fáceis de eu chegar lá e dizer é isso daqui e pronto. Cada um, se você for observar, tem uma definição própria e não precisa nem de muito esforço. Mais ou menos, um pouco de esforço. Mas você pegando os filósofos da nossa história, cada um tem a sua própria ideia, a sua própria opinião, a sua própria visão sobre o que é arte. Alguns pendendo mais para a estética, outros pendendo mais para uma sensibilidade, outros talvez sendo ainda mais generalistas, né, pegando a arte, o que o ser humano faz, enfim. São coisas muito distintas e a gente pôde experimentar isso, né, no dia que eu perguntei para cada um o que é arte e praticamente nós tivemos uma definição, algumas bem próximas, mas no geral cada uma particular. Cada um disse uma coisa, né? Então isso é interessante de se observar. E por que, né, que é tão diferente? Porque a arte, no final das contas, é algo que a gente produz. Isso não é uma definição de arte, né? A arte não é algo que a gente produz como se, né, isso definisse de uma vez. Mas objetivamente é algo que a gente faz, né? Você faz arte, o ser humano faz arte, Van Gogh pintou, Rodin esculpiu e assim vai. Então,
Cada um vai fazendo, né? Produz, é um ato que a gente faz. E tudo que a gente faz depende das nossas ideias. E a gente é muito influenciado por onde a gente está, pelo nosso tempo. E aí você pode pensar que hoje a escravidão é uma coisa repugnante, por exemplo, mas há um século e meio atrás era algo comum, né? Então, é uma parada a gente perceber a mentalidade de uma sociedade inteira, né? De um mundo inteiro muda. E como é que não vai mudar o significado daquilo que ele produz? Se a arte é uma coisa que o ser humano produz, e o ser humano muda em questão de poucas décadas, às vezes poucos anos, então a arte é algo que está mudando toda hora, né? O conceito dela, o significado dela. Então, por isso que é tão difícil você chegar e martelar. E por ser uma coisa que o ser humano produz, e a gente entendendo que cada ser humano é único, é diferente, a gente também entende que é algo diferente para cada um. E é bom, né? É bom, ia ser estranho se não fosse diferente, se nós não fôssemos diferentes, ia ser bem chato. Então, alguns de vocês são bem insistentes em perguntar o que é arte, querendo a resposta minha. Eu não posso dar essa resposta para você, sabe? Você tem que dar essa resposta para você. É um desafio, né? A gente tem que se responder sobre o que significa isso tudo para você. É legal porque vocês têm que ter a opinião de vocês sobre alguma coisa. E acho que a arte é uma coisa maravilhosa porque é essencialmente algo pessoal seu, certo? Então vamos seguir entendendo que uma sociedade é basicamente pessoas se relacionando. Eu não falo relacionamento amoroso, falo se relacionando, tipo relacionamento de amizade, de conversa, de colegas, né? Você se relaciona com o seu colega, você tem um relacionamento com o seu colega, tem um relacionamento com a sua mãe, um relacionamento com o seu pai, um relacionamento comigo. É uma forma que você se relaciona, que você troca informações, conversa, se dirige para a pessoa, tem respeito, não tem respeito, como você age com cada um. Isso é uma forma de você se relacionar com uma pessoa. E aí, entendendo assim, a sociedade sendo uma relação entre pessoas, a gente pode entender que, e a arte sendo algo que uma pessoa produz, a gente pode entender que talvez meio que de forma indireta, né, se nós somos influenciados pelo meio, por tudo, e nos relacionamos um com o outro, nós somos influenciados um pelo outro, então a nossa própria arte é influenciada pelos outros. E mais especificamente, pela nossa relação com os outros, pelo jeito como nós nos relacionamos com as pessoas e as coisas também, né? Nós nos relacionamos com coisas. Você tem uma relação com o seu celular, sabe quando fala assim, você está muito tempo no seu celular, você está viciado no celular, está dependente do celular? Isso é uma forma de relacionamento. Enquanto outras pessoas têm um celular, mas não usam ele muito, deixam no bolso, deixam no mudo, né? Nem ouvem chamada. Elas têm uma outra forma de relacionamento com o celular. Sacou? É interessante isso. E isso tudo influencia na sua própria visão do mundo e, obviamente, a sua própria visão da arte e a própria arte que você produz. E isso é legal, cara, isso é legal porque a gente vai observando como o mundo muda rápido nesse sentido também, nas relações entre pessoas e entre coisas. E eu posso dar um exemplo bem simples para vocês que eu já dei na última aula. Pensa assim, como é que era o mundo antes do celular? Você já pensou isso? Você tem uma faixa etária que provavelmente cresceu utilizando o celular. Desde pequeno você deve ter um celular, talvez um smartphone ou talvez um celular mais antigo, mas pelo menos desde pequeno você tinha um celular, certamente. Depende da condição financeira, óbvio, mas você convivia com isso, né? Então para você talvez seja hiper comum ter celular. Todo mundo tem celular, né? A gente está tendo aula online porque todos os alunos e todos os professores tinham celular. E os diretores tinham celular. E isso nunca se mostrou algo problemático, né? Você pensar assim, poxa, mas como é que a gente vai fazer isso se fulano não tem celular? Mas isso não existe, né? Todo mundo tem celular hoje. Coisa. E quando não tinham? Quando você acha que isso aconteceu? Eu digo, seus pais certamente viveram uma boa parte da vida deles sem celular, sem a existência disso, sem saber que isso era sequer possível de acontecer, né? Coisas que a gente pode
levar na mão, ligar. E eu diria até que se você tem um irmão mais velho, dependendo da idade, do quanto mais velho é, ele ou ela, no caso, né, pode também ter passado a boa parte da infância e talvez da adolescência sem, sabendo que é celular, mas sem portar, sabe? Porque antes era uma coisa realmente meio antiquada. Com um botãozinho, não fazia muita coisa. Era legal, mas não fazia muita coisa. É legal pensar nisso, porque o que é que o celular nos permite, né? O celular, o WhatsApp, a ligação a qualquer momento, o contato a qualquer momento. O que é que isso nos permite? Isso tem uma relação diferente. Você tem uma relação diferente com seus amigos do que a relação que seus pais tinham com os amigos deles. Por quê? Pensa assim, seus pais só iam conversar com os amigos dele quando eles se encontrassem pessoalmente. Você pode conversar com seus amigos a qualquer momento. Se você tem que fazer um trabalho em grupo, seus pais na época deles vão ter que fazer um escarcéu, vão ter que combinar lá na sala, pegar o número do telefone fixo, que era uma coisa que você tinha, era quase um celular que você tinha fixo na sua casa, talvez vocês ainda tenham, mas é uma parada que está em extinção. E você pega esse celular, esse telefone fixo, e tinha que se organizar, era caro e tal, então tipo, era um processo muito mais difícil de fazer um trabalho em grupo. Hoje vocês podem nem se encontrar, fazer tudo à distância. Você combina com o seu colega no WhatsApp, ele fala outra coisa, você diz, vou falar isso, o colega diz que vai falar aquilo, e no final vocês nem precisam se encontrar. No dia da aula vocês apresentam lá, vocês fazem alguma reuniãozinha rápida para decidir umas últimas coisas e fez. Isso era inimaginável. É uma forma diferente de você se relacionar com seus colegas. O jeito como você fala também. Pensa assim, numa época em que, talvez dos seus avós, em que só tinha como se comunicar talvez por cartas, então ele mandava uma coisa ou ela mandava uma coisa e esperava talvez alguns dias, algumas semanas para ter uma resposta. E você hoje manda uma coisa e recebe uma resposta imediatamente. E você nunca ia mandar uma carta escrito oi, você ia mandar uma carta explicando um monte de coisa. Hoje você também já pode mandar só um oi e esperar a resposta da pessoa para continuar a conversa. Ou seja, isso já é uma forma diferente de você se relacionar com os outros. E isso faz com que a sua visão de mundo seja diferente da visão do seu pai e da minha visão. Por N fatores, mas também porque você se relaciona com seus amigos de uma maneira diferente da qual eu me relaciono com meus amigos e seus pais se relacionam com os amigos deles. E também entre você e seus pais, os seus pais e eu, você como aluno e eu como professor, já é uma relação diferente. Isso daqui que a gente está fazendo, essa oportunidade de eu estar gravando um vídeo, conversando com vocês, é uma coisa que os meus professores não experimentaram. E eu, enquanto aluno, não experimentei. Ou seja, a sua relação entre aluno e professor é completamente diferente da relação que eu tinha com meus professores. E não estou dizendo que é melhor ou pior, que é para frente ou para trás, eu estou dizendo só que é diferente. Ou seja, você tem uma visão diferente automaticamente por tudo que você está experimentando, que eu nunca experimentei antes na sua idade. E você vai crescer com uma outra ideia do mundo. Então quem dirá da arte? E por que eu estou falando isso tudo? Nosso livro, ele contextualiza aqui o início do século passado no Brasil. No início do século passado no Brasil, a gente estava passando por um processo extremamente interessante. O Brasil queria se modernizar. Início do século XIX, né, a gente teve a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E eles vieram fugidos da guerra, de uma guerra que estava acontecendo na Europa. E aqui no Brasil eles começaram a querer europeizar as coisas, principalmente a capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. E isso sofreu certas consequências. O Brasil, a longo prazo, né, aí já um século depois, no início do século XX, o Brasil começou a querer se industrializar mais, se tornar mais independente dos outros países, né? Queria poder fazer as coisas sem precisar depender de comprar matéria-prima lá fora. Então queria ser independente. Ou então queria poder pegar a matéria-prima dele e ele mesmo fazer as coisas.
Ele no sentido somos nós, né, que é o Brasil. E aí, esse sentimento começou a fazer com que as fábricas crescessem no início do século passado. As fábricas crescendo deram maior poder para determinados grupos da população. E isso tudo gerou várias consequências. Primeiro que a gente teve um crescente aumento dos operários, que são as pessoas que trabalham em fábricas. E na verdade era até um certo grupo novo, né? Porque fábricas não tinham tanto assim. Então basicamente surgiu um grupo que eram os operários. Gente, o mundo mudou muito, viu? Porque no início do século passado não tinha nenhum direito assim estabelecido e bem quisto. Basicamente eles eram quase escravos, o cargo horário era bizarra, era uma coisa realmente triste. Então você tinha uma população que sofria muito nessa época e isso impactou muito na sociedade. Outra coisa a pontuar é que o Brasil é um país formado por várias etnias, né? Branco, negro, indígena. Aí no início do século passado tivemos imigração de japoneses, italianos e outros europeus. E isso tudo tornou o Brasil maluco, né? No sentido bom da palavra, de diverso, um monte de coisa, uma loucura. Então você tinha português, italiano, japonês, francês, e aí você tinha holandês, e aí você tinha todas as etnias da África, todas as etnias indígenas. Você tinha uma loucura, né? Em sentidos de mistura de etnias. E isso tornava o Brasil bem único. Então você tinha uma industrialização, que a gente chama, né, crescente. Você tinha uma diversidade grande de pessoas e você tinha cada vez mais o trabalho sendo quase uma exploração. E nesse momento de querer se industrializar para evoluir enquanto nação, havia uma ideia de que o modelo tinha que ser o europeu. Estão vendo que é tudo bem diverso, né? Nós somos diversificados e muitos brasileiros viviam em situações precárias, não só nas fábricas, mas em todo o Brasil. Essa situação de várias culturas diferentes convivendo num ambiente que era extremamente conflituoso, que são locais de exploração, né? Você tinha você tinha como consequência uma diversidade muito grande de ideias também. Então, como eu falei, uma das ideias era de que o Brasil tinha que se europeizar, né? Tinha que se tornar uma França, por assim dizer. Que o Rio de Janeiro, particularmente, tinha que ser como Paris. O Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, mas principalmente o Rio de Janeiro tinha que ser como Paris. Então foi todo um projeto arquitetado para o Rio de Janeiro virar uma cara de cidade europeia. Isso no início do século passado. E aí o que acontece? É o período que a gente chama de Belle Époque. Só que isso é francês, Belle Époque. Não sei como falar, não sei falar francês. Outra vertente que começou a surgir foi uma vertente que foi conhecida como movimento modernista. Em 1922, a gente teve uma coisa chamada Semana de Arte Moderna, onde alguns artistas brasileiros eles se juntaram e decidiram assim: não, a gente tem que parar com essa coisa de querer ser que nem os europeus. Que mané europeu? A gente é Brasil, meu irmão. A gente é sangue nos olhos, rapaz, é soco na cabeça, coisa. É isso, o movimento modernista, no geral, ele pregava o distanciamento dessa parada de querer ser a França, a Inglaterra, Portugal, e começar a ser Brasil mesmo, sabe? De dizer, ok, eu tenho que aceitar as coisas que são da minha terra. O movimento modernista, ele deu raiz a vários outros. Eu vou citar dois aqui, porque se você acha que a discussão era um Brasil que queria ser Europa e um Brasil que queria ser Brasil, você está enganado, porque o próprio Brasil que queria ser Brasil não se concordava com nada. Então os dois movimentos que eu vou destacar aqui, eles têm coisas em comum. Eu vou citar primeiro essas coisas. Basicamente, era a valorização do que é nacional. E o que é nacional?
Bom, gente, o nacional vai além da bandeira nacional, vai além do verde e amarelo, vai além, sei lá, da Casa Bragança, que nem é nacional. É, são coisas como os indígenas e toda a cultura indígena, a religião indígena, a culinária indígena, e tinha um foco grande nos indígenas, os movimentos nacionalistas do Brasil, porque eles estavam aqui, eles são o povo brasileiro original, por assim dizer. Mas também a valorização do negro, e aí não eram todos os movimentos nacionalistas que já associavam isso, mas muitos já entendiam que o negro compunha e compõe uma base forte da cultura nacional, e tudo que é da cultura negra também é da cultura brasileira. Então, não é só a etnia, né, etnia negra, porque são várias etnias misturadas, mas é também a religião do negro, é o candomblé, é a umbanda, é a, é a culinária que vem, é a capoeira, são essas expressões do negro que também compõem a nossa cultura. A capoeira compõe a nossa cultura, né? E é uma expressão do negro africano. Por último, também os europeus, propriamente ditos. Isso é importante, né? Os europeus também compõem a nossa base. E o catolicismo e o cristianismo também. Então, são as três raízes que falam, né? Que é o branco, o negro e o indígena, que compõem o Brasil, essa mistura toda. Então isso eles entendiam mais ou menos. Nós temos que valorizar isso que é da nossa terra, o que faz o Brasil ser Brasil, o que faz você ser nacional. Mas qual era a diferença principal entre eles? Bom, basicamente o movimento era o seguinte. Um se chamava verde e amarelo, o outro movimento se chamava antropofágico. O movimento verde e amarelo, ele era basicamente um movimento mais radical. Ele pregava um nacionalismo mais pancadão. Um exemplo que eu vou dar para vocês é um livro de Lima Barreto, chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse livro não é dessa época, é um livro mais antigo, mas ele é interessantíssimo, viu? E a história que ele narra, basicamente, é de um nacionalista chamado Policarpo Quaresma, que ele é um cara extremamente engajado em ser patriota e nas coisas do Brasil. E ele nega completamente o que vem de fora. Para ele, tudo que vem de fora tem que ser renegado, porque o Brasil ele tem que abraçar o que é brasileiro. E uma dessas coisas que vem de fora é a nossa língua, o português. O português é uma coisa europeia, não é uma coisa genuinamente brasileira. Pelo menos assim via o Policarpo Quaresma, esse personagem, que era uma sátira. O Policarpo Quaresma, ele chega ao extremo de propor que a língua brasileira, né, a língua oficial do Brasil, fosse mudada para o tupi e não mais o português. E essa situação era porque o tupi era uma língua extremamente brasileira, era uma língua nativa, uma língua dessa terra. E é mais ou menos por aí que é o verde e amarelo, o movimento verde e amarelo, ou verde amarelismo. Eles pregavam que a gente tinha que negar tudo que vem de fora. Tudo que veio do exterior vai para o exterior. A gente só vai ficar com o que é nosso. E esse movimento era muito extremista. Era um movimento que, inclusive, deu origem a ideias fascistas, né? Tão perigoso, né? Foi perigoso. Mas ele tinha essa ideia que é relativamente interessante, de extremamente protetores dessa coisa que é nacional e tal, por mais que ainda fossem um pouco contraditórios, mas eles chegavam e diziam que era o Brasil e o exterior era para ficar lá. E a gente só ia construir as coisas pelas coisas do Brasil. Eles no futuro deram origem a um movimento chamado Escola Anta, que eles elegeram a anta como símbolo brasileiro, porque era um animal genuinamente brasileiro para eles. E é interessante, são bem similares com as ideias do Policarpo Quaresma. Lembrando que Policarpo Quaresma é um personagem que veio antes desse movimento. Do outro lado, a gente tinha o antropofagismo. O antropofagismo tem esse nome
referenciado a uma prática das tribos indígenas brasileiras, das Américas, na verdade, que era o canibalismo, que a gente chama de antropofagia. E o canibalismo, entre outras coisas, tinha uma ideia de que, em algumas tribos pelo menos, de que quando você matava um guerreiro, um grande guerreiro de outra tribo, né, quando você, na verdade, consumia a carne dele, você consumia também as qualidades dele, tipo isso. É como se você absorvesse um pouquinho do poder da alma dele, por assim dizer, quando você consumia a carne dele. E isso era uma parada bem difundida. E era bem interessante de pensar que, às vezes, os guerreiros que eram capturados, eles até aceitavam essa ideia como dignidade. Mais ou menos como os samurais japoneses, eles aceitavam o suicídio de um jeito meio diferente, sabe? Tipo, eles se matavam, e isso era uma espécie de ritual, lógico que em determinados contextos. Não era como se fosse, não, é normal se matar aqui. Não, era normalmente quando eles falhavam em missão, ou quando desonravam mesmo o seu mestre, ou algo do gênero. Mas era uma coisa assim, sabe? Tipo, quando chegavam numa situação específica, eles aceitavam a morte. Os samurais e também alguns indígenas, né? Que chegavam numa situação específica, eles aceitavam, ok, eu vou ser devorado vivo. Isso para mim é uma espécie de honra, né? Então era uma coisa que se guiava assim. Era interessante. Mas o movimento antropofágico, qual é o paralelo que ele faz? Ele pega justamente o dizer de que a gente tem que consumir a cultura europeia. A gente tem que valorizar o que é brasileiro, o que é nosso. A gente tem que abraçar o que é nosso, mas a gente não tem que fechar os olhos para o que está lá fora. Na verdade, a gente tem que pegar o que está lá fora e transformar em algo brasileiro. Não copiar, mas quase se inspirar. Na verdade, comer o que está lá fora e absorver aquilo de uma maneira única, como faziam os indígenas, né, que comiam e absorviam aquela alma de um jeito próprio. Isso é interessante, isso foi uma ideia interessante, uma ideia que pedia para dialogar coisas que eram nacionais com coisas internacionais. E, gente, isso criou, por exemplo, o movimento tropicalista no Brasil, um movimento de música que vocês conhecem a galera que fez parte dele. A gente tem Caetano Veloso, o Gilberto Gil, Rita Lee, Tom Zé, a gente tem muita gente, talvez vocês não conheçam na verdade, mas os pais de vocês, avós, com certeza conhecem. E, gente, muito bom, porque um exemplo disso é a guitarra, né? A guitarra não é uma coisa brasileira, e para os verde e amarelo, eles abominavam a ideia de usar esses instrumentos. Já para o movimento antropofágico, né, que depois foi sucedido pelo tropicalista, nossa, aquilo ali era a pura filosofia deles. Pegavam a guitarra, que é um instrumento de fora, misturavam com instrumentos nacionais ou instrumentos que são parte da nossa cultura, tipo um pandeiro, um cavaquinho, sei lá, e faziam uma coisa louca, sabe? Uma coisa que era única. E é engraçado porque você vê nas reações às vezes de alguns gringos a vídeos brasileiros, de música brasileira, de MPB dos anos 70, 80, eles ficam, eles gostam muito, mas eles ficam muito impressionados também porque é uma mistura de coisas, é uma mistura do que eles têm lá, mas eles tipo, eles percebem, Nossa, é como se fosse um blues com um samba. sabe? E era isso que esse movimento queria, na verdade. Essa mistura, isso é da hora. Mas enfim, qual é a questão aqui? Fazia parte do movimento antropofágico e do movimento modernista no geral uma grande artista chamada Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela era tropicalista e ela tinha um estilo de pintura muito, muito característico. Ela tem a pintura o Abaporu, que é uma pintura famosíssima, caríssima. Se você nunca viu, você já viu, talvez você só não lembre. Essa daqui, ó. Viu? Pois bem, essa pintura, ela é o clássico da arte nacional. Contudo, tem outro clássico dela, que é a pintura Operários, de 1933.
E aí, lembra todo aquele contexto que eu falei aqui de um Brasil diverso, em questão de etnias, de um Brasil industrializado, em processo de se industrializar, né, de construir fábrica e dos operários. Esse Brasil todo diverso, maluco, cheio de coisa, para Tarsila do Amaral cabia numa tela. Ela bateu no peito e disse, isso daí cabe numa tela. E ela colocou na tela, não é? Ou não é? Aí vai muito da sua visão. Mas é interessante perceber como as representações dessa época, desse Brasil, estão aqui nesse quadro da página 31. E só mostra mais uma vez como a arte é um produto, né, um fruto do ser humano e ao mesmo tempo de toda a sociedade que ele está. Porque se não fosse o contexto específico do Brasil sendo industrializado, dos operários, como uma classe que era explorada e tudo mais, e de um Brasil diverso, né, também, se fosse isso na Alemanha não ia ser assim, mas é especialmente no Brasil, onde você tem diversidade de povos, de japonês a indígena, a europeu a negro, você consegue ter essa diversidade toda e essa obra é exatamente isso, ela é uma representação disso tudo, né? E é bem interessante perceber essa situação. Então aqui vai, é interessante vocês darem uma olhada nos textos que tem aqui, que são muito bons. Vocês darem uma refletida sobre a arte, né, o que é arte também, mas buscando a resposta de vocês, para vocês mesmos. E eu vou passar aqui quais são as atividades que vão para casa, ok? Primeiro, 28 e 29, 31, 32 e 33, aí aqui vai o adendo. Primeiro, página 34, tem questões, mas não é para responder. Página 33, as questões aqui que são para fazer com os colegas, podem fazer com seus pais, seus irmãos, as pessoas que você tem aí em casa, né? Tipo, quais os motivos para a Tarsila representar ao lado direito, tal, os artistas ao lado dos operários e tal, discuta com os colegas, ou seja, discuta com seus pais, ou se não tiver como, você pode falar a sua opinião somente, a gente discute em sala, mas para fazer. Então, seria isso, né, página 32, ou 31, 32, 33, mais aquelas que eu citei antes, e a página 35 também, mas só o primeiro, sem fazer um ampliando o conhecimento, certo? Seriam basicamente esses os deveres para a próxima aula. Mas e agora? O que é para fazer agora? Você pode me perguntar. É simples. Você vai assistir algum vídeo que esteja anexado aqui, eu não tenho certeza se vou adicionar ou não, porque eu acho que é uma aula muito mais pessoal, sabe? E aí, você vai para a sala, porque eu tenho uma coisa para falar para vocês, uma notícia, né? Uma coisa empolgante para compartilhar com vocês, ok? Então vocês me cobrem aí também para falar, porque é algo importantíssimo que vocês têm que estar ligados, ok? Então é isso. Estamos encerrados. Fiquem aí, a gente se vê agora, né?